3 relógios caros foram roubados da loja do Breno este ano. A polícia não conseguiu ajudar o pobre homem, que decide contratar uma detetive particular. Quando a Lorena chega, imediatamente pede as imagens do circuito interno de TV de janeiro a dezembro. Depois de assisti-las, ela diz ao proprietário da loja quem é o ladrão. O que ela notou no vídeo? O mesmo homem foi à loja várias vezes, em abril, agosto e novembro. E todas as vezes ele estava com gesso no braço, mas nenhum osso quebrado precisaria de 8 meses para se curar. A Siga o Sol era uma agência de viagens muito popular. Ela vendia pacotes turísticos para os destinos mais quentes e exóticos. Mas um dia, a polícia descobriu que essa empresa ajudava criminosos a fugir do país. Os policiais também souberam a data exata em que isso aconteceria da próxima vez. Naquele dia, vários policiais chegaram ao aeroporto e pararam um grupo de turistas que estava voando para uma ilha do Caribe. Mas os detetives não sabiam a identidade do criminoso. Por isso, tiveram de revistar a bagagem de todos os passageiros. Veja as malas e diga quem é o criminoso. É a jovem à esquerda. Se ela está indo em um pacote turístico para um lugar quente, por que precisa de uma jaqueta de inverno? Não importa o quão rápido você seja, nunca será mais rápido do que eu. Eu te sigo aonde quer que você vá. O que eu sou? Sou sua sombra. O Carlos e a esposa, a Olivia, jantaram. Eles comeram os mesmos pratos, batatas fritas, peixe e salada de legumes. Meia hora depois, o cara se sentiu mal e chamou uma ambulância. Mas quando os especialistas chegaram, ele já estava inconsciente. O homem foi imediatamente levado a um hospital. Felizmente, os médicos tiveram tempo suficiente para salvá-lo. Quando descobriram o que havia de errado com ele, todos ficaram chocados. O homem havia sido envenenado. Mas como isso pôde acontecer? Ele e sua esposa comeram os mesmos pratos, mas a Olivia estava perfeitamente bem. Ainda mais surpreendente, no dia seguinte, a polícia prendeu a mulher por tentar envenenar o marido. Por que isso aconteceu? A Olivia fez com que todos os pratos não ficassem salgados o suficiente e colocou veneno no saleiro. A Marta pega 6 cubos de gelo do freezer e os coloca em um prato. Em seguida, retira 2 e acrescenta outro cubo de gelo. Então, espera 20 minutos e coloca todos de volta no freezer. Quantos cubos restaram? Apenas um, mas ele não será exatamente um cubo. Todos os outros terão derretido e, colocados no freezer novamente, formarão um grande pedaço de gelo. Alguém entrou na casa da Samantha pela janela e roubou alguns objetos de valor. Quando a polícia chegou, ela disse que suspeitava de seu irmão mais novo, o Samuel. Os policiais foram interrogar o homem, mas ele negou tudo. Eu estava jogando basquete há alguns dias e quebrei a perna. Como você pode ver, ela está engessada agora. É difícil para mim até mesmo sair de casa. Os policiais foram embora. Porém, no dia seguinte, um deles viu o rapaz perto da casa e ele ainda estava usando o gesso. Mas o policial o prendeu imediatamente. Por quê? Quando a polícia visitou o Samuel, o sujeito tinha o gesso na perna direita, agora estava na perna esquerda. Um fazendeiro tem apenas cabras, ovelhas e cavalos em sua fazenda. No momento, todos são cavalos, menos 5, todos são cabras, menos 4, e todos são ovelhas, menos 3. Quantos de cada animal o fazendeiro tem? São 3 ovelhas, 2 cabras e 1 cavalo na fazenda. No total, há 6 animais. A policial Charlene estava caminhando ao longo do rio, tirando algumas fotos que precisava para o seu caso, quando um homem colidiu com ela.
Os dois caíram no chão. Depois de ajudar a garota a se levantar, o cara começou a se desculpar. Alguém havia roubado sua carteira e ele estava tentando pegar o ladrão. Eu estava pintando meu barco e minha carteira estava ao meu lado, mas então me distraí e quando me virei, a carteira não estava mais lá. A Charlene entendeu que o ladrão não poderia ter ido longe. Eles correram para o pier próximo. Havia 4 pessoas lá. Depois de olhá-las atentamente, a policial soube quem era o criminoso. Agora é sua vez de descobrir. É o cara que está falando ao telefone. Tem um pouco de tinta verde na perna esquerda da calça dele. O Danilo estava no trabalho quando descobriu que havia ganhado o prêmio da loteria. Ele disse ao contador que queria dar metade do dinheiro para seu melhor amigo Leandro. Mas pessoas aleatórias começaram a aparecer no escritório, chamando a si mesmas de Leandro para enganar o contador e obter o dinheiro. Você consegue descobrir quem é o verdadeiro melhor amigo? É o cara que usa uma pulseira que combina com a do Danilo. Olhe para esses prisioneiros. Você consegue descobrir quem está planejando fugir? É o cara de aparência mais inocente lendo um livro. No canto de sua cela, podemos ver um monte de terra. Ele já cavou um buraco, planejando usá-lo para fugir. Uma mulher saiu do terminal do aeroporto, chamou um táxi e deu instruções ao motorista. Assim que o carro partiu, ela começou a falar. A conversa irritou o condutor, que se virou para ela e disse: "Não consigo ouvir o que você está dizendo, sou quase surdo." A mulher não abriu a boca pelo resto da viagem. Somente depois de sair do táxi é que ela percebeu que o homem havia mentido. Como a mulher entendeu isso? Se o motorista tivesse problemas de audição, ele não teria conseguido seguir as instruções. O Dylan era um rapaz extremamente popular em seu escritório, alto, bonito, engraçado e amigável. Mas havia uma coisa que fazia com que algumas pessoas não gostassem dele. Ele tinha uma nova namorada todo mês. Naquela sexta-feira, o cara chegou ao trabalho muito feliz. Finalmente havia comprado o carro dos seus sonhos. Na hora do almoço, foi ao estacionamento para verificar seu novo brinquedo. Ah não! O carango estava uma bagunça, arranhado e coberto de tinta. O cara chamou a segurança. Havia 3 suspeitas, todas eram suas ex-namoradas. A Andrea disse que nem sabia que o Dylan tinha comprado um carro novo. A Catarina respondeu que estava preparando um relatório para o chefe e não tinha saído da mesa. E a Mila falou ao rapaz que já o havia perdoado há muito tempo. Quem estragou o automóvel? Foi a Catarina. Ela tem algumas manchas de tinta na saia e a cor é a mesma da tinta do carro do homem. A Emília estava em um lado do rio e a Ana do outro. A Ana gritou, pedindo que a Emília fosse ao seu encontro, o que ela fez. Não havia ponte para atravessar o rio, mas a garota o cruzou mesmo assim, sem se molhar. Como ela fez isso? O rio estava congelado. Uma casa laranja é feita de tijolos cor de laranja. Uma casa amarela é feita de pedras amarelas. Uma casa azul é feita de troncos azuis. Do que é feita uma casa verde? Ela é feita de vidro, claro. Serena é uma detetive particular. Este ano, ela decidiu passar as férias em um resort de esqui sofisticado. Serena chega aos portões principais e dá uma olhada na entrada. Depois, ela se vira para dar gorjeta ao taxista. Aí ela retorna aos portões e vê 3 mudanças. Você também consegue vê-las? Aqui estão elas. A Serena entra no hotel. 3 mensageiros se oferecem para levar suas malas, mas um deles não pode ajudar a Serena com a bagagem dela. Você consegue adivinhar quem e por quê?
cara do meio tem mãos transparentes que atravessam as paredes. Ele é um fantasma, portanto é improvável que consiga carregar a bagagem física de Serena. A Serena chega no balcão da recepção. Ela está fazendo check-in junto com outras 3 pessoas. A Serena dá uma olhada nos passaportes e imediatamente identifica o passaporte falso. E quanto a você? A foto do segundo homem é em preto e branco, mas isso não é um crime. O documento da terceira senhora também parece bem, mas a foto da primeira garota tem montanhas cobertas de neve ao fundo. Não importa de que país ela seja, o fundo da foto do passaporte deve ser liso. Portanto, esse documento de identidade é falso. Finalmente, a Serena recebe um cartão-chave para o seu quarto. Ela vai até lá imediatamente, mas infelizmente a porta não abre. Serena volta à recepção para reclamar. Ela vê outra senhora reclamando da mesma coisa. Você consegue adivinhar o que está acontecendo aqui? Lembra do número do quarto na chave da Serena? É 981. Se virarmos esse número de cabeça para baixo, teremos 186. A gerente confundiu essas 2 chaves. As senhoras devem simplesmente trocar as chaves e o incidente estará resolvido. Finalmente, a Serena entra na sua suíte elegante. Ela tira algumas fotos e as envia para uma amiga. Você consegue encontrar 10 diferenças entre elas. Sinta-se à vontade para pausar o vídeo se precisar de mais tempo. Você está pronto para ver as respostas? Aqui estão as 10 diferenças. A Serena desfaz suas malas para ir esquiar. Ah não, ela esqueceu a touca em casa. Ela então vai até a loja local de esportes de inverno para comprar uma touca nova. Quais itens não pertencem a esse lugar? Esse robô de brinquedo, sandálias de salto alto e uma pirâmide de plástico não deveriam estar aqui. Depois de comprar o que precisava, a Serena decide visitar a padaria local. Você consegue identificar algum item que não pertence aqui? Esse saco de ração e essa tigela de cachorro não pertencem a esse local, assim como esse arranhador para gatos. Finalmente, a Serena está vestindo seu traje de esqui. Ela está viajando em um teleférico até o topo da montanha com outros hóspedes do resort. Você consegue identificar aquele que não pagou pelo teleférico? Aposto que esse ratinho não pagou pelo passeio. O alarme de incêndio acorda a Serena no meio da noite. Um dos chalés no território da estação de esqui pegou fogo. Felizmente, todos os hóspedes e membros da equipe estão a salvo. A Serena encontra 3 suspeitos. Com certeza, uma dessas pessoas começou um incêndio. Você consegue adivinhar quem? É o cara de roupão de banho. Ele está escondendo um frasco de líquido inflamável no bolso. De manhã, a Serena vai ao buffet de café da manhã. Ela vê 4 croissants na bandeja, mas um deles é de plástico. Você consegue identificar qual deles? Alguém mordeu o primeiro croissant, então ele provavelmente é de verdade. O terceiro estava um pouco queimado, portanto é massa de verdade. Dê uma olhada mais de perto no 4º croissant. Um pouco de chocolate vazou dele para o prato, então ele também deve ser de verdade. Portanto, somente o 2º croissant pode ser de plástico. A Serena começa a tomar seu café da manhã. Uma jovem chamada Maia está comendo com seu marido não muito longe da mesa da Serena. De repente, Maia passa mal e desmaia. Seu marido chama os médicos que chegam imediatamente. Eles concluem que Maia comeu algo venenoso. Seu marido diz: "Isso é impossível! Minha esposa não comeu nem bebeu nada hoje, exceto o café da manhã que está nesta mesa. Eu também comi, mas estou me sentindo bem." Os médicos testam a comida e, surpreendentemente, ela está perfeitamente bem.
Serena já desvendou esse mistério. E quanto a você? O veneno estava no protetor labial da Maya. A Serena suspeita que o marido da Maya tenha envenenado ela, então ela decide segui-lo para encontrar alguma prova. Ele entra em seu quarto de hotel por um momento e depois sai. Serena entra sorrateiramente no quarto. Ela não encontra nada suspeito, exceto um caderno do hotel. Alguém arrancou exatamente uma página dele. Felizmente, quem escreveu nele pressionou a caneta com muita força e deixou rastros na página seguinte. A Serena sombreia o papel com um lápis e revela o seguinte texto. Você pode ajudá-la a decodificar essa mensagem? Se lermos esse texto de trás para frente, teremos: a Maya está no hospital, termine o trabalho. A Serena corre para o hospital para se antecipar ao criminoso. Ela entra no quarto da Maya e se depara com 4 palhaços. Um deles é o criminoso, e os demais são apenas atores que se apresentam por todo o hospital para animar os pacientes. Você consegue identificar o impostor? O cara com o laço vermelho é o criminoso. Ele o pegou escondido das decorações dessa sala porque estava correndo para se disfarçar. A Serena chama os guardas do hospital para prender o impostor, mas ele empurra todos e foge pela porta dos fundos. A Serena o segue e acaba no estacionamento. O criminoso está escondido em um desses carros. Você consegue encontrá-lo? Esses 3 carros parecem estar vazios e não apresentam sinais de arrombamento. Enquanto isso, alguém está se movendo na traseira dessa caminhonete. A polícia prende o criminoso e o marido de Maya. Enquanto isso, a Serena retorna ao hotel tarde da noite para descansar um pouco. Ah não, seu quarto está uma bagunça. Alguém claramente mexeu nas suas coisas. Pela manhã, a Serena questiona 3 suspeitos. A faxineira diz: ontem à tarde troquei os lençóis da sua cama, lavei as manchas de café do carpete e fui embora. O gerente diz: enviei um técnico para consertar a pia do seu banheiro, mas eu mesmo não entrei. O técnico diz: ontem à noite fui ao seu quarto para consertar a pia. Suas coisas estavam espalhadas por todo o lugar, mas só achei que a bagunça fosse sua. Quem está mentindo? A faxineira. Ela disse que havia removido as manchas de café do carpete, mas elas ainda estão ali. A Serena se senta no sofá no salão do hotel para assinar uma pilha de cartões postais para seus amigos. De repente, ela sente o cheiro de chocolate quente vindo da cafeteria. Ela vai até lá e pede uma xícara para si mesma. Em alguns minutos, a Serena retorna a se sentar. Ah, não. Os cartões postais sumiram. Ela pergunta a 3 pessoas que estão por perto. O Mike diz: eu estava lendo um livro o tempo todo, então não olhei ao redor. O Ricardo diz: eu estava tirando fotos da minha namorada Estela. Você pode dar uma olhada se não acredita em mim. E a Estela diz: o Ricardo está dizendo a verdade. Eu estava posando para a câmera. Por que eu prestaria atenção nas suas coisas? Depois de ouvir suas histórias, a Serena tem certeza de quem é o culpado. E quanto a você? Dê uma olhada mais de perto nas fotos do Ricardo. A Estela está em frente a uma lareira. Se aumentarmos o zoom, veremos os cartões postais no fogo. Esses mentirosos os usaram para fazer a chama arder mais forte e ficar melhor nas fotos. O Ricardo pede desculpas e compra uma nova pilha de cartões postais para a Serena. Ela pega um deles e escreve o seguinte rebus nele. Você consegue decifrar o significado dessa mensagem? Ao infinito e além. A Serena está conversando com o Mike. Ela pergunta sobre seus hobbies. Em vez de responder, o Mike desenha o seguinte rebus. Você consegue decifrá-lo? Ele gosta de nadar embaixo d'água.
A Serena diz: vejo que você gosta de enigmas. Desvende minha charada e eu te darei uma grande xícara de chocolate quente. O Mike concorda. Aqui está a charada. A tarefa é substituir o ponto de interrogação pela letra correta. As letras implicam a última letra da soma desses números. 3 vezes 6 é 18, portanto a resposta é O. 3 vezes 7 é 21, portanto a resposta é M. E assim por diante. 3 vezes 0 é 0, portanto devemos substituir o ponto de interrogação por O. Jules está participando de uma missão espacial a Marte. O capitão lhe dá uma tarefa: decorar a nave espacial. Escreva algo em uma parede que deixe uma pessoa triste em tempos bons e que também a deixe feliz em tempos tristes. Demorou um pouco, mas Jules acertou em cheio. O que ela escreveu? Nada dura para sempre. Jules e seus colegas astronautas entram na espaçonave e tomam seus assentos. Antes do lançamento, Jules precisa cuidar de uma última coisa. É hora de começar a missão. O capitão precisa digitar uma senha secreta de 4 dígitos para lançar a nave espacial. Ele escreveu uma pequena dica em seu braço em um idioma secreto. Você consegue decifrar o código? Tudo o que precisamos fazer é contar o número de interseções entre as linhas, e o código é 2548. Jules entra em uma sala com 4 cápsulas de sono semelhantes. Ela precisa acordar seu colega astronauta Josh, mas não sabe onde ele está. Há 4 pessoas dormindo nessas cápsulas no momento: Josh, Astrid, a física, Phil, o médico, e Léo, o chefe de cozinha. A cápsula de Phil está ao lado de Astrid. A pessoa que está dormindo na primeira cápsula é um médico. Além disso, Josh não está dormindo ao lado de um físico. Onde está o Josh? Fácil. Josh só pode estar dormindo na 4ª cápsula. Jules e Josh entram na ponte da nave estelar. Você consegue encontrar algo estranho aqui? Olhe pela janela. Os pássaros não voam no espaço sideral. É hora do café da manhã. Jules vai para a sala de jantar. Ah, não! Alguém acabou com a manteiga de amendoim. Jules questiona 3 suspeitos. Josh diz: não fui eu, sou alérgico a todos os tipos de nozes. Astrid diz: eu acordei e escovei meus dentes e vim para cá. Não sei o que está acontecendo. Léo diz: preparei comida para todos e saí do meu posto por 2 minutos para ir ao banheiro. Desculpa, mas não notei nenhum sinal de arrombamento. Quem está mentindo? É improvável que uma pessoa com alergia possa ser enviada em uma missão espacial. Portanto, Josh está mentindo. A nave espacial tem um jardim e um laboratório que armazena amostras de diferentes plantas da Terra. Esta noite, alguém invadiu o sistema e destruiu algumas plantas muito importantes. O laboratório é protegido por uma senha especial. Portanto, Jules suspeita de que pode ter sido um de seus robôs. As câmeras do laboratório foram quebradas antes do incidente. Portanto, ela não consegue ver nenhuma evidência visual. Você pode ajudar Jules a encontrar o culpado entre esses 6 robôs? Dê uma olhada mais de perto nesse robô. A lâmpada dele está quebrada e seus fragmentos estão sob a câmera quebrada. Então, foi ele quem sabotou o trabalho do laboratório. Felizmente, Jules consegue restaurar as plantas e logo elas recebem uma boa colheita. Você consegue identificar algo estranho nesta imagem? Dinheiro não cresce em árvores.
Jules colhe muitas maçãs no jardim do laboratório. A equipe não consegue comer tantas de uma vez, então ela decide conservá-las. Na véspera do enlatamento, Jules descobre que alguém roubou todas as frutas. Ela questiona os membros da equipe. Léo diz: Por que eu iria sabotar a missão? Sou cozinheiro. É meu trabalho gerenciar os suprimentos. Josh diz: Eu vi algumas maçãs flutuando no espaço sideral outro dia. Tirei uma foto, mas não fui eu que fiz isso. E Astrid diz: Eu estava doente ontem, então passei o dia todo na cama. Não toquei em nenhum alimento, inclusive maçãs. Quem está mentindo? Astrid. Ela disse que não tocou nas maçãs, mas há um caroço de maçã em seu bolso. Mais tarde, naquele dia, Jules recebe uma mensagem de emergência de Josh. Você pode ajudá-la a decifrar? Matematicamente, esse enigma não faz sentido. Mas se cortarmos a metade superior de toda a expressão, obteremos a frase I love you. Na manhã seguinte, Jules vai verificar o jardim. Ela avista um monstro assustador e relata a emergência ao capitão imediatamente. Você também consegue identificar o monstro? Aqui! Jules tenta pegar o monstro, mas ele consegue escapar. Essa criatura é um metamorfo. Então ele se transforma em um dos membros da tripulação. Jules interroga os suspeitos. O capitão diz: Eu estava conversando por vídeo com minha família na minha cabine. Não vi nenhum monstro. Josh diz: Ouvi barulhos altos no corredor, mas não consegui sair do meu posto. O Dr. Phil diz: Estou com dores nas costas, então estava fazendo exercícios na academia. Quem é o monstro? Phil deu uma olhada nas palmas de suas mãos. Ambas são esquerdas. Esse monstro parece ter uma compreensão ruim da anatomia humana. Jules coloca o monstro em uma gaiola e agora sua tarefa é encontrar o verdadeiro Phil. Decifre este enigma para ajudá-la a descobrir a localização dele. No banheiro. Jules encontra Phil e, felizmente, ele está bem. Mas, de qualquer forma, há algo de errado com este lugar. Você consegue identificar o que exatamente? Há muitos ponteiros no relógio. Finalmente, Jules e sua equipe pousam em Marte. Eles são recebidos por 5 moradores locais que parecem não falar línguas humanas. Você consegue descobrir quem é o chefe aqui? Todos os 5 rapazes estão usando algum tipo de coroa, por isso é difícil dizer quem é o rei. Mas se dermos uma olhada em seus sapatos, veremos que apenas o 4º rapaz está usando sapatos diferentes dos demais. Ele deve ser alguém especial. Jules salta de uma nave espacial sem paraquedas e sobrevive. Como isso aconteceu? A nave espacial não estava voando, ela estava no chão. Jules faz um tour pela Estação Espacial Interplanetária local. Lá ela vê um terráqueo surdo que veio buscar uma peça pré-encomendada para sua nave. Como ele explicou o que queria para o serviço de entrega? Ele simplesmente disse isso. Ele é surdo, mas não dissemos que ele era mudo. Jules acidentalmente pisa no pé de um morador local. Em Marte, isso é um crime grave. Então eles imediatamente prendem Jules e a colocam em uma sala com 3 portas. Todas as portas levam à liberdade, mas infelizmente, cada porta esconde uma surpresa perigosa. A primeira porta é guardada por cães raivosos.
Atrás da segunda porta, há uma enorme bombinha acesa que deve estourar em 5 minutos. Um guarda furioso com um cacetete está esperando atrás da terceira porta. O que você prefere escolher? Jules pode esperar 5 minutos até que a bombinha estoure e então passar pela segunda porta. Jules retorna à sua espaçonave e vai para a área do lounge descansar um pouco. Você consegue ver algo estranho aqui? Dê uma olhada na tela grande. Há um protetor de tela de vídeo dizendo "Bem-vindo a Marte". O espelho deveria ter invertido as letras, mas não o fez. De repente, Jules ouve ruídos altos no laboratório e vai até lá para verificar. Uma falha fez com que todos os robôs se levantassem e andassem de forma caótica. Eles podem destruir o laboratório inteiro. Jules só tem uma opção: desligar os robôs. Que botão ela deve pressionar para pará-los? A legenda que diz "Desligar todos os robôs" tem um fio ligado ao terceiro botão. Jules chama outros membros da equipe para ajudá-la a consertar a bagunça no laboratório. Há 3 emojis ocultos neste local. Você consegue identificá-los? Esse caderno aqui é um emoji, assim como esse telescópio e essa balança. Jules vai para a cama. Na manhã seguinte, ela acorda em uma estação espacial abandonada. Ela explora a área e se depara com 3 túneis. Há um portal que leva à Terra no final de cada túnel, mas há uma reviravolta. Monstros espaciais assustadores estão esperando no primeiro túnel. Escorpiões venenosos estão rastejando por todo o segundo túnel. O terceiro túnel tem detectores de movimento que pulverizam ácidos fortes que podem dissolver qualquer metal. Qual caminho é mais ou menos seguro? Jules deve escolher o segundo túnel. Ela está usando um traje espacial. Ele a protegerá dos escorpiões. O Nelson era um dos melhores relojoeiros da cidade. Um dia ele recebeu uma ligação da delegacia de polícia pedindo ajuda para solucionar um crime. 2 ladrões foram pegos roubando lojas da cidade. Entre as coisas que roubaram, havia 2 relógios. Um dos criminosos alegou que o objeto que roubou era falso. Então, a polícia entrou em contato com o Nelson para ver se aquilo era realmente verdade. Dê uma olhada nos 2. Você pode ajudar o cara a descobrir qual deles é falso e qual é verdadeiro? O da esquerda é falso. Se você olhar com atenção, verá que o ponteiro dos minutos é muito longo, de modo que não pode passar ao redor de todo o relógio quando se move. A Maya era uma policial disfarçada. Em um sábado à noite, ela estava de folga e decidiu ir ao cinema. Quando chegou, viu 2 mulheres que pareciam bastante suspeitas e se lembrou de que a polícia estava procurando uma garota que havia fugido da prisão na semana anterior. Dê uma olhada nas 2. Você sabe dizer se alguma delas fugiu da prisão recentemente? É a da esquerda. Seu uniforme da prisão está aparecendo através do casaco. Quero dizer, ela já deveria ter pelo menos trocado de roupa, certo? A Beth chegou à escola e uma de suas melhores amigas lhe mostrou uma imagem. Ela disse que se a Beth acertasse a resposta, ganharia uma semana de chocolate de graça. A amiga disse que uma das pessoas na imagem não era humana. Você pode ajudar a Beth a descobrir a resposta? É o garoto do meio. Ele não tem sombra, o que significa que definitivamente não é humano. A Roberta estava viajando pela Índia quando decidiu parar para tomar um chá. Assim que entrou na loja, o proprietário colocou 2 bullies na frente dela. Ele disse que ela ganharia uma xícara de chá grátis se conseguisse decifrar o enigma. O cara falou que o primeiro bully continha chá suficiente para 40 xícaras e pediu que ela descobrisse, apenas olhando para o segundo bully, quantas xícaras de chá ele poderia conter. Dê uma olhada na imagem.
Você pode ajudar a garota a descobrir a resposta. Essa é uma questão complicada. Provavelmente o segundo só comporta cerca de 20 xícaras de chá. Se você observar com atenção, verá que a saída do primeiro está localizada no meio do bule, mas a do segundo fica bem na parte inferior. Portanto, mesmo que seja mais alto, ele não pode conter mais água do que o primeiro. Quando ela atingir o nível da saída, começará a transbordar. A Maria estava caminhando em uma floresta encantada quando encontrou o Randy, um unicórnio mágico. Ela pediu algumas informações ao ser, mas ele se recusou a falar, a menos que a garota resolvesse um de seus enigmas. O unicórnio era um brincalhão e gostava de confundir as pessoas com seus enigmas. Ele falou para Maria que em um campo próximo havia tigres e ovelhas. Normalmente, um tigre conseguia pegar 3 ovelhas em 3 minutos. Então, quanto tempo levaria para 100 tigres pegarem 100 ovelhas? Você pode ajudar a Maria a descobrir a resposta. Apenas 3 minutos, porque cada tigre ainda está pegando uma ovelha em 3 minutos. Não importa se são 3 tigres ou 100. O unicórnio ficou surpreso com as habilidades da Maria e lhe deu outro enigma para resolver. Ele pediu que ela dissesse os nomes dos 5 dias da semana sem dizer segunda, terça, quarta, etc. A garota também não podia falar se era o primeiro ou o último dia da semana. O que você acha que ela respondeu aqui? Ela falou anteontem, ontem, hoje, amanhã e depois de amanhã. Garota esperta, não é? A Bianca estava viajando a negócios e sua empresa a hospedou em um dos melhores hotéis da cidade. Ela chegou do trabalho tarde da noite exausta e estava se preparando para ir para a cama quando ouviu uma batida na porta. Ao olhar pelo buraco, viu um homem do lado de fora. O cara disse que sentia muito por incomodá-la, mas o banco de dados do hotel havia caído e ele precisava verificar novamente algumas de suas informações. A garota avisou que voltaria em um momento, se afastou da porta e chamou a segurança, falando que havia alguém tentando roubá-la. Deu uma olhada na imagem. Como ela sabia que o homem era um criminoso? Observe o crachá dele. É um nome feminino. Este certamente não é o verdadeiro gerente do hotel. O Lucas decidiu dar uma festa para seus melhores amigos. Ele convidou mais de 20 pessoas, mas comprou apenas 9 doces. Ele disse que deixaria as guloseimas dentro de uma linda caixinha e que cada um só poderia pegar um doce. 9 pessoas pegaram 9 doces, mas um ainda estava na caixa. Como isso pode ser possível? É muito simples. A última pessoa pegou o doce e a caixa. Dessa forma, um permaneceu na caixa. O Noah relatou à polícia que alguém havia roubado sua motocicleta vermelha na noite anterior, direto da garagem. Os policiais começaram a procurar por ela e localizou 3 suspeitos principais. Dê uma olhada neles. Quem roubou a moto? É esse cara à direita. Observe com atenção. A moto dele está pintada, mas a tinta está pingando e é possível ver a cor vermelha antiga. Ele deve tê-la roubado e pintado de uma cor diferente para não chamar a atenção. Mas você o pegou. É a final do programa Big Money Bus e a Natália se depara com uma tarefa difícil. Há 3 aquários, cada um com uma quantidade diferente de barras de ouro em seu interior. Se ela conseguir colocar a mão dentro de um dos recipientes e retirá-la, poderá ficar com a barra de ouro. A primeira tigela tem água quente escaldante em seu interior. A segunda está cheia de ácido que queima a carne. E a última tem um par de escorpiões venenosos andando por lá. Qual tigela a garota deve escolher?
Ela deve esperar até que a água esfrie e pegar a barra de ouro da primeira tigela. Esperta, não é? O Beto teve os olhos vendados e foi colocado em uma van. Quando acordou, estava sozinho em um quarto escuro e vazio, sem ninguém. Mas havia 3 envelopes no chão. Um post-it no topo de um deles dizia: cada envelope contém uma cápsula vermelha e 2 declarações. Em um, as 2 afirmações são falsas. Em outro envelope, ambas as afirmações são verdadeiras. Você precisa escolher a cápsula correta para sair dessa com vida. Ele abriu o primeiro envelope, viu uma cápsula e as mensagens: não coma esse doce. Pegue o doce do segundo envelope. No segundo envelope, as anotações diziam: não pegue o doce do primeiro envelope. Pegue o doce do terceiro envelope. E o último dizia: não coma este doce. Pegue o doce do primeiro envelope. Qual cápsula o Beto deve pegar? Ele deve confiar no doce do terceiro envelope. Vejamos por quê. A primeira mensagem do primeiro envelope é verdadeira, enquanto a segunda é falsa. As 2 mensagens do segundo envelope são verdadeiras. Isso nos deixa com 2 afirmações falsas no terceiro. O gerente de uma loja de presentes recebeu uma ligação da delegacia de polícia. Os policiais lhe disseram que havia um ladrão à solta que se vestiu como o Coringa e estava roubando lojas locais. Mas, como era Halloween, muitas pessoas estavam andando vestidas como o Coringa. Naquele momento, 4 deles entraram na loja. O gerente ficou desconfiado e fez com que todos ficassem em uma fila, enquanto ele examinava qual era o criminoso. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar qual Coringa é o verdadeiro ladrão? É o segundo Coringa à esquerda. Dê uma olhada nos sapatos dele. Eles são muito maiores do que os outros. O cara deve estar escondendo algo dentro deles. Ei, detetives do Incrível! Precisamos muito de sua ajuda aqui. Esses enigmas devem ser resolvidos o mais rápido possível. Olhe para essas 2 pessoas. Ambas parecem estar correndo grande perigo, mas apenas uma delas está realmente arriscando sua vida. Qual é a pessoa? O senhor com uma bengala está fora de perigo. Ele perceberá que a borda do penhasco está à frente com a ajuda dessa bengala. Quanto ao homem absorto em seu smartphone, ele pode não perceber a borda do penhasco e cair. Enquanto nadava perto da costa, Mark se deparou com 3 moças. O que o rapaz não sabe é que apenas uma dessas mulheres não é uma sereia. Como ele pode entender quem é quem? Bem, a resposta é bastante óbvia. O rapaz deve mergulhar e verificar qual das garotas tem pernas e quais são as 2 que têm caudas. Observe atentamente esses 2 médicos. Apenas um deles é um veterinário de verdade. Qual é o médico? O verdadeiro veterinário está usando luvas. Cada um desses 3 prisioneiros espera escapar um dia, mas um deles pode fazer isso em um futuro próximo. Qual deles é? O cara que está lendo um livro pacificamente deve estar planejando uma fuga. Está vendo aquele pôster na parede? Provavelmente está cobrindo um buraco. Olhe para o chão logo abaixo dele, há um pouco de areia da perfuração. Maria se perdeu em um castelo encantado. Enquanto procurava uma saída, ela entrou em uma sala cheia de cavalheiros vestidos com roupas iguais. Todos eles estavam celebrando o rei. Talvez o rei pudesse ajudar Maria a sair do castelo. Mas como a garota pode descobrir qual desses homens é o rei? O rei é o homem à direita, sentado ao lado de Maria. Ele é o único que está olhando pela janela, enquanto todos os outros estão olhando para ele. Em busca de um tesouro, você chega a esta encruzilhada.
Que direção você deve escolher para encontrar o tesouro? A resposta está de fato gravada na pedra. Vire a inscrição de cabeça para baixo e ela dirá sul. David acordou em um hospital sem nenhuma memória. Logo, 3 garotas entraram correndo em seu quarto. Cada uma delas dizia ser sua única irmã. Você pode ajudar o David a descobrir qual das moças está dizendo a verdade? A verdadeira irmã de David é a garota do meio. Veja, ambos têm marcas de nascença idênticas nas mãos. Michael estava mergulhando quando percebeu que estava prestes a ficar sem oxigênio. Ele viu 2 cavernas próximas. Qual caverna ele deveria escolher para ter uma chance de sobreviver? Ele deve optar pela caverna esquerda. Você notou as bolhas de ar que saem dela? Isso significa que deve haver alguma terra seca dentro da caverna. Uma senhora idosa ligou para a polícia para informar que sua vizinha, uma jovem chamada Gina, parecia ter desaparecido. A mulher não a via há alguns dias e ficou preocupada. Quando a polícia chegou à casa de Gina, conseguiu abrir a porta e encontrou Gina lá dentro, amarrada a uma cadeira, com a boca coberta por um lenço. Quando conseguiu falar novamente, ela disse à polícia que, 3 dias atrás, um ladrão havia entrado em sua casa, amarrado-a e levado todo o seu dinheiro e aparelhos. Os policiais não acreditaram em Gina. Por quê? Veja a data no calendário, ali na parede, está vendo? É a mesma data que está no calendário da delegacia. Mas se a Gina estava amarrada todo esse tempo, quem estava mudando as datas no calendário dela? 3 amigos, Cat, Mark e Lauren, reúnem-se na casa de Lauren para conversar sobre as últimas notícias. Em um determinado momento, eles decidiram brincar de esconde-esconde. Quando chegou a vez de Lauren procurar seus amigos, ela encontrou Mark facilmente. Mas, mesmo com a ajuda dele, ela não conseguiu localizar Cat. Você pode ajudar Lauren a encontrar sua amiga? Cat levou sua tarefa a sério. Veja, ela está se escondendo em uma lata de lixo. Megan convidou seus amigos para ir a um restaurante comemorar seu aniversário. Eles se divertiram muito. Megan ganhou o melhor presente de aniversário de todos, um anel com um grande diamante. Mas, de repente, a sala ficou às escuras. Após vários minutos de total confusão, as luzes voltaram a se acender. Mas o anel de Megan havia desaparecido. Observe a imagem com atenção e tente descobrir quem o roubou. É o garçom. Veja o copo que ele está segurando. Ele deve ter colocado o anel dentro dele. Agora há muito mais água. Estamos no ano de 2158. Jim está consertando o telhado de sua garagem. Em certo momento, ele escorrega, cai no chão e quebra a perna. Mas no dia seguinte, Jim já está caminhando no parque, parecendo perfeitamente bem. Como isso é possível? Jim é um robô. Está vendo a luz vermelha piscando sobre sua orelha esquerda? Eles devem tê-lo consertado muito rápido. Marta estava caminhando pelo parque perto de sua casa à noite. Estava escuro e não havia ninguém por perto. De repente, pegaram sua bolsa por trás e a pessoa saiu correndo. Marta foi correndo atrás dela. Ela tinha certeza de que a pessoa era uma mulher, mas não conseguia distinguir sua aparência ou roupas. A mulher desapareceu dentro de um prédio escolar. Quando Marta correu para dentro, viu 3 professores. A garota os olhou atentamente e logo descobriu qual deles havia levado sua bolsa. Você pode fazer o mesmo? A mulher do meio não conseguiria correr com o gesso na perna.
A da direita não tem nada em suas mãos. Onde ela esconderia a bolsa de Marta tão rapidamente? Mas a mulher à esquerda tem uma grande sacola de compras no ombro. Uma professora de verdade não precisaria carregá-la na sala de aula. Um rico empresário foi sequestrado em sua casa. O detetive que chegou para investigar o caso não encontrou nada de estranho em seu interior, a não ser um bilhete misterioso com um estranho conjunto de símbolos escrito nele. Há 3 suspeitos, Eric, Ellie e Colin. Você pode ajudar o detetive a identificar o criminoso? A culpada é Ellie. Seu nome é o que está codificado no bilhete. Susan trabalhava em uma loja de roupas que vendia itens caros de grife. Um dia, ela descobriu que alguém havia roubado uma calça. Observe as pessoas que estavam lá dentro naquele momento. Tente descobrir quem é o ladrão. É o cara da direita. Se você olhar atentamente para as pernas dele, verá a calça aparecendo por baixo do jeans. Os recém-casados Maria e Daniel foram para uma ilha tropical em sua lua de mel. Eles se hospedaram em um hotel luxuoso. Mas um dia, quando voltaram do jantar, descobriram que alguém havia arrombado o cofre e roubado as joias de Maria. Havia vários suspeitos, uma camareira, os vizinhos de Maria e Daniel e o gerente do hotel. Mas a camareira alegou que não havia limpado nenhum quarto no andar dos recém-casados naquele dia. Os vizinhos disseram que estavam em uma excursão o dia todo e tinham acabado de voltar. E o gerente do hotel afirmou que tinha várias reuniões importantes com clientes e não havia saído de seu escritório. Você consegue descobrir rapidamente quem é o ladrão? Os vizinhos roubaram as joias. Você notou um alicate de corte na bolsa deles? Por que eles precisariam disso em uma excursão? David trabalha em um canteiro de obras. Certa vez alguém o atacou e o homem, inconsciente, foi levado para um hospital. Os policiais que chegaram para investigar o caso tinham 3 suspeitos, Alex, Ryan e John. Alex disse que estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu. Ryan confessou que estava dormindo embaixo da árvore e John afirmou que estava assentando tijolos naquele momento. Quem está mentindo? Alex foi quem prejudicou David. O prédio ainda não tem telhado, então ele não poderia estar colocando telhas lá em cima.